Existe um povo na Bíblia que nasceu de um pecado tão sombrio que seu próprio nome carrega vergonha até hoje. Um povo amaldiçoado, rejeitado da congregação de Deus, inimigo declarado de Israel e associado à idolatria, sedução e orgulho extremo. E ainda assim, contra toda lógica, contra toda expectativa religiosa, Deus permitiu que dessa linhagem proibida surgisse uma mulher que entraria diretamente na genealogia do Messias. Os moabitas não deveriam existir no plano da redenção, mas existiram. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que Deus pode transformar até a origem mais contaminada em instrumento do seu propósito eterno? O povo moabita nasce em um dos episódios mais perturbadores de toda a narrativa bíblica. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foge para as montanhas com suas duas filhas, carregando não apenas o trauma do juízo divino, mas também o colapso completo de seu futuro familiar. A esposa de Ló havia sido transformada em estátua de sal. E agora aquele pequeno núcleo humano acreditava ser o último remanescente da humanidade. Isolados em uma caverna, longe de cidades, sem perspectiva de continuidade, o medo passou a governar decisões que jamais deveriam ser tomadas. As filhas de Ló olharam para o mundo destruído e interpretaram o silêncio como ausência de esperança. Na lógica delas, não haveria mais homens, não haveria descendência, não haveria futuro. Essa leitura equivocada da realidade produziu uma decisão desesperada, mas profundamente pecaminosa. Elas embriagaram o próprio pai e, em 2 noites consecutivas, cometeram incesto para gerar filhos. O texto de Gênesis 19 não suaviza os fatos, não romantiza as intenções e não justifica as ações. Ele registra cruamente o nascimento de 2 linhagens marcadas pelo pecado. Da filha mais velha, nasceu Moabe. O nome não foi escolhido ao acaso. Moabe significa literalmente do pai, um memorial eterno da transgressão que deu origem àquele povo. Cada vez que o nome era pronunciado, a história da caverna era lembrada. Diferente de outros povos antigos que exaltavam seus mitos fundacionais, Moabe carregava uma origem que expunha vergonha, não glória. Ainda assim, Deus permitiu que essa linhagem existisse, crescesse e se tornasse uma nação estruturada ao longo das gerações. Moabe não nasceu apenas de um pecado individual, mas de uma decisão tomada fora da confiança em Deus. Enquanto Abraão esperou décadas pela promessa, mesmo em meio à esterilidade, as filhas de Ló escolheram atalhos. Essa diferença é crucial para entender a teologia por trás do surgimento de Moabe. Onde há pressa, medo e ausência de consulta divina, o resultado pode até gerar continuidade biológica, mas quase sempre produz conflitos espirituais duradouros. A Bíblia deixa claro que nem toda descendência é sinal de aprovação. Com o passar do tempo, os descendentes de Moabe se estabeleceram a leste do Mar Morto, em uma região conhecida como o Planalto de Moabe. Era uma terra de contrastes, vales férteis cercados por áreas áridas, rotas comerciais importantes misturadas a regiões isoladas. Ali, Moabe se desenvolveu como um povo guerreiro, resiliente e orgulhoso de sua sobrevivência em meio ao deserto. A dureza do território moldou seu caráter nacional, fortalecendo uma identidade marcada pela autossuficiência. Desde cedo, Moabe construiu cidades fortificadas e organizou uma cultura própria. Falavam uma língua muito próxima do hebraico, compartilhavam laços distantes de parentesco com Israel, mas espiritualmente caminhavam em direções opostas. Enquanto Israel carregava a memória da aliança com Abraão, Moabe carregava a memória silenciosa da caverna. Essa diferença invisível seria o combustível de uma rivalidade que atravessaria séculos e se manifestaria, tanto em guerras físicas quanto em conflitos espirituais. O mais intrigante é que, apesar da origem vergonhosa, Deus nunca ordenou a destruição imediata de Moabe. Ele lhes deu território, tempo e espaço na história. Isso revela um princípio profundo da Escritura. Deus não apaga automaticamente aquilo que nasce do pecado, mas permite que a história se desenrole para revelar algo maior. Moabe começa sua trajetória marcado, tolerado, observado. E essa tensão entre misericórdia e juízo já prepara o terreno para tudo o que ainda está por vir. À medida que Moabe se consolidava como nação, sua relação com Israel foi marcada por uma tensão que ia muito além da política. Não se tratava apenas de disputas territoriais ou de interesses econômicos, mas de um conflito espiritual profundo. Moabe carregava o peso de sua origem e Israel carregava o selo da aliança. Sempre que essas duas realidades se aproximavam, o choque era inevitável. A existência de Israel expunha aquilo que Moabe não tinha: pacto, promessa e direção divina. Quando Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés e começou sua longa jornada pelo deserto, Moabe já estava estabelecido em sua terra. O povo hebreu, numeroso e protegido por sinais sobrenaturais, acampou nas planícies moabitas, às portas da terra prometida. Essa aproximação não despertou hospitalidade, mas pânico. O rei de Moabe, chamado Balaque, olhou para aquela multidão e entendeu que não estava lidando com um exército comum, mas com um povo sustentado por um Deus invisível e poderoso. Balaque não tentou atacar Israel imediatamente com espadas. Sua estratégia foi mais sutil e ao mesmo tempo mais perigosa. Ele decidiu recorrer ao poder espiritual, contratando Balaão, um profeta conhecido na Mesopotâmia por suas palavras eficazes.
Balaque acreditava que se Israel fosse amaldiçoado espiritualmente, cairia naturalmente no campo de batalha. Essa atitude revela algo essencial sobre Moabe. Eles reconheciam o poder do Deus de Israel, mas optavam por enfrentá-lo, em vez de se submeter a ele. O episódio de Balaão é um dos mais reveladores das Escrituras. Mesmo sendo estrangeiro, Balaão tinha acesso à voz de Deus e sabia que não poderia amaldiçoar aquilo que o Senhor havia abençoado. Ainda assim, seduzido por riquezas e honra, tentou contornar os limites divinos. No caminho até Moabe, Deus precisou usar uma jumenta para impedir sua morte, expondo o contraste entre a cegueira espiritual humana e a obediência instintiva da criação. Quando Balaão finalmente abriu a boca para amaldiçoar Israel, algo inesperado aconteceu. Em vez de maldições, saíram bênçãos. 4 vezes, Balaque insistiu. 4 vezes, Deus transformou a intenção maligna em declaração de favor. Israel sequer sabia que estava sendo alvo de uma conspiração espiritual. Enquanto o povo seguia seu caminho, Deus desarmava ataques invisíveis, provando que nenhuma estratégia pode prevalecer contra aquilo que ele decidiu proteger. A frustração de Balaque revela o coração orgulhoso de Moabe. Eles não aceitavam a ideia de que havia um povo escolhido, guardado e dirigido por Deus. O orgulho moabita não era apenas nacionalista, era teológico. Moabe se recusava a reconhecer a supremacia de Javé e preferia tentar manipulá-lo por meio de rituais e contratos espirituais. Esse espírito de enfrentamento seria uma marca constante da relação entre Moabe e Israel. Esse conflito inicial estabelece um padrão que se repetiria ao longo da história. Sempre que Moabe não conseguia vencer Israel pela força, buscava caminhos espirituais alternativos, alianças obscuras e estratégias indiretas. Era uma guerra que não se limitava a campos de batalha, mas se desenrolava nos bastidores do mundo invisível. E esse padrão ainda não havia alcançado seu ápice. Algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer. Depois de fracassar na tentativa de amaldiçoar Israel por meio de palavras, Moabe revelou uma estratégia ainda mais destrutiva. Balaão, antes de retornar, deixou um conselho perverso que explorava a fraqueza humana com precisão cirúrgica. Se Israel não podia ser vencido externamente, poderia ser corrompido internamente. Essa mudança de tática marcou o momento mais perigoso da relação entre Moabe e o povo de Deus, pois a ameaça já não vinha de fora, mas se infiltrava silenciosamente por dentro. Nas planícies de Sitim, Israel começou a se misturar com as mulheres moabitas. O texto bíblico deixa claro que não houve coerção, houve escolha. Relações sexuais se tornaram a porta de entrada para algo ainda mais profundo, a idolatria. Os israelitas foram convidados a participar dos sacrifícios aos deuses de Moabe, especialmente a Baal-Peor, uma divindade associada a rituais sexuais degradantes e práticas que profanavam completamente a dignidade humana. A sedução moabita não foi apenas carnal, foi espiritual. Comer dos sacrifícios, participar das festas e se prostrar diante de Baal-Peor significava romper a exclusividade da aliança com o Senhor. Israel, que havia visto o Mar Vermelho se abrir e a glória de Deus descer no Sinai, agora se inclinava diante de um ídolo estrangeiro. O pecado não aconteceu por ignorância, mas por complacência, e isso acendeu o furor divino de maneira imediata. A resposta de Deus foi severa. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento, ceifando milhares de vidas. Moisés recebeu a ordem de executar publicamente os líderes envolvidos, como sinal de que o pecado não seria tratado com tolerância. A santidade de Deus exigia uma ruptura clara com aquela mistura espiritual que ameaçava destruir o povo desde dentro. Enquanto o juízo avançava, o clima era de lamento e confusão à entrada da tenda da congregação. Em meio a esse cenário, um ato de afronta direta ocorreu. Zimri, um príncipe de Israel, levou descaradamente uma mulher estrangeira para sua tenda, ignorando o juízo em curso e o luto do povo. Esse gesto não foi apenas imoral, foi uma declaração de rebeldia aberta contra Deus. Foi nesse momento que Fineias, neto de Arão, se levantou com zelo santo, atravessando a tenda e executando o casal com uma lança. A ação de Fineias interrompeu a praga, mas o custo já havia sido altíssimo. 24.000 israelitas haviam morrido. Deus declarou que o zelo de Fineias havia feito expiação pelo povo e estabeleceu com ele um pacto de paz e sacerdócio perpétuo. Esse episódio deixou uma marca indelével na memória de Israel. Moabe não havia conseguido amaldiçoá-los, mas quase os destruiu por meio da sedução e da mistura espiritual. Esse evento selou a reputação de Moabe como um inimigo que atuava nas sombras. Não pela força militar, mas pela corrupção moral e espiritual. A partir desse momento, Moabe passou a representar tudo aquilo que ameaçava a fidelidade de Israel a Deus. E essa ameaça explicaria mais adiante as decisões duras que o Senhor tomaria em relação a esse povo, especialmente no que diz respeito ao acesso à congregação. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui seu nome e idade. Isso ajuda a gente a conhecer melhor quem está assistindo. E aproveita para clicar em algum dos produtos aqui na tela ou visitar a nossa loja. Comprando qualquer item, você ajuda diretamente na manutenção do canal e nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. E voltamos para o vídeo. Após os eventos traumáticos nas planícies de Sitim, a relação entre Moabe e Israel nunca mais foi a mesma. Quando a lei foi reafirmada antes da entrada na Terra Prometida, Deus estabeleceu um decreto claro e severo. Em Deuteronômio, o Senhor declarou que nenhum amonita ou moabita poderia entrar na congregação de Israel,
nem mesmo até a 10ª geração. Essa não foi uma decisão impulsiva, mas o resultado de um histórico contínuo de hostilidade, sedução e tentativa de destruição espiritual. A proibição não se baseava apenas no episódio de Baal-Peor. Moabe também havia se recusado a oferecer pão e água a Israel no deserto, quebrando princípios básicos de hospitalidade entre povos aparentados. Além disso, haviam contratado Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor. Essas atitudes revelavam um coração endurecido, que não apenas rejeitava Israel, mas se posicionava ativamente contra o propósito de Deus na história. É importante entender que essa exclusão não era racial nem étnica. Moabe descendia de Lote, sobrinho de Abraão, e por isso mesmo Deus proibiu Israel de guerrear contra eles ou tomar sua terra. O Senhor havia concedido aquela região aos filhos de Lote como herança. Isso mostra que Deus reconhecia o direito territorial de Moabe, mesmo sem conceder comunhão espiritual plena. Eles tinham terra, mas não tinham altar. A congregação de Israel representava mais do que uma reunião social. Era o espaço da aliança, da adoração exclusiva, da presença divina. Permitir a entrada irrestrita de um povo que havia tentado corromper essa aliança seria abrir as portas para a repetição do desastre espiritual. O decreto, portanto, funcionava como um limite protetor, não como um ato de ódio. Deus estava preservando o coração espiritual de Israel. A expressão até a 10ª geração carrega um peso simbólico profundo na tradição hebraica. Representa totalidade, completude, um ciclo inteiro. Aos olhos humanos, a proibição soava definitiva. Contudo, mesmo nesse decreto rígido, havia uma tensão silenciosa. A lei regulava a nação como sistema, mas o coração de Deus nunca deixou de observar o indivíduo. A porta parecia fechada, mas não trancada para sempre. Moabe vivia uma condição paradoxal. Existia por misericórdia, mas estava afastado por justiça. Deus não os destruiu, não anulou sua história, mas também não permitiu que influenciassem diretamente o centro espiritual de Israel. Essa distinção revela um princípio essencial da narrativa bíblica. Deus pode conceder existência sem conceder intimidade. Pode permitir prosperidade sem conceder comunhão. Esse decreto estabeleceu um marco definitivo. Moabe passava a ser visto como uma nação fora do pacto, tolerada, mas espiritualmente excluída. No entanto, essa não seria a última palavra da história. Enquanto a lei estabelecia limites, a graça preparava silenciosamente um caminho inesperado. Em meio à rigidez da norma, Deus já estava escrevendo uma exceção que mudaria tudo. Em meio à rigidez da lei e à proibição que parecia definitiva, Deus escreveu uma das histórias mais delicadas e poderosas de toda a Escritura. Ruth surge não como exceção acidental, mas como prova de que a graça divina nunca esteve limitada apenas a decretos nacionais. A narrativa começa em um tempo de fome, quando uma família israelita deixa Belém e se refugia justamente em Moabe, a terra proibida, revelando que até os caminhos de sobrevivência podem conduzir a encontros redentores. Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos se estabeleceram em Moabe, onde os filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Com o passar dos anos, Elimeleque morreu, e depois seus 2 filhos também morreram, deixando 3 viúvas sem proteção, sem herança e sem futuro. O cenário era de completo vazio. Moabe, que havia sido terra de refúgio, tornou-se terra de luto. Foi nesse ponto de ruptura que a história de Ruth começou a revelar sua verdadeira profundidade. Quando Noemi decidiu voltar para Belém, ao ouvir que o Senhor havia visitado seu povo com pão, aconselhou suas noras a ficarem em Moabe. Orfa ficou. Ruth, porém, fez algo que ecoa através dos séculos. Ela não apenas escolheu acompanhar Noemi, mas declarou uma conversão total. Ao dizer que o povo de Noemi seria o seu povo e que o Deus de Israel seria o seu Deus, Ruth rompeu com Quemos, com Moabe e com toda a herança espiritual de sua origem. Essa decisão não foi emocional, foi existencial. Ruth deixou sua terra, sua identidade nacional, suas referências religiosas e seu futuro previsível. Ela entrou em Belém como estrangeira, viúva e pobre. O texto bíblico não esconde o peso social desse status. Ruth passou a sobreviver recolhendo espigas deixadas para trás, uma prática reservada aos marginalizados da sociedade israelita. Era humilhação, mas também era o caminho da provisão divina. Foi nesse contexto que Boaz apareceu, um homem influente, justo e temente a Deus, parente de Elimeleque. Boaz notou Ruth não por sua aparência, mas por seu testemunho. Ele ouviu sobre sua fidelidade, sua conversão e sua coragem. Em vez de rejeitá-la por ser moabita, ele a protegeu, garantiu sustento e declarou publicamente que ela havia buscado refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. A relação entre Ruth e Boaz se desenvolveu dentro dos limites da honra e da obediência à lei. Quando Ruth pediu redenção, invocou o direito do resgatador, reconhecendo Boaz como aquele que poderia restaurar sua história. Boaz aceitou, enfrentou os procedimentos legais e assumiu publicamente o compromisso. A moabita proibida foi legalmente integrada à herança de Israel, não por transgressão da lei, mas pelo cumprimento pleno de seu espírito. O casamento de Ruth e Boaz não foi apenas um desfecho romântico, foi um ato teológico. Da união nasceu Obed, pai de Jessé, avô do rei Davi. A moabita passou a fazer parte do tronco messiânico. Deus não apagou sua origem, mas a redimiu.
Ruth não entrou na congregação por direito étnico, mas por fé viva e obediência radical. A proibição caiu, não porque a lei falhou, mas porque a graça triunfou. Ruth prova que nenhuma maldição é mais forte do que uma conversão genuína. Moabe, como sistema, foi rejeitado, mas Ruth, como indivíduo, foi acolhida. Essa tensão revela o coração de Deus. Ele resiste a estruturas orgulhosas, mas abraça corações quebrantados. A história ainda não termina aqui, porque enquanto Ruth foi redimida, Moabe, como nação, continuou caminhando para seu próprio desfecho. Enquanto a história de Ruth revelava o poder da redenção individual, a nação de Moabe seguia um caminho oposto. Como entidade política e espiritual, Moabe nunca abandonou seu orgulho, sua idolatria e sua hostilidade contra o povo de Deus. Ao longo dos séculos, Moabe experimentou períodos de domínio, prosperidade e vitórias temporárias, mas cada uma dessas fases fortaleceu ainda mais sua arrogância nacional, preparando o terreno para um juízo inevitável. Durante o período dos juízes, Moabe já se levantava como opressor de Israel. O rei Eglon subjugou o povo por 18 anos, até ser morto por Eude, um libertador improvável, canhoto, que executou um juízo direto e humilhante. Essa libertação trouxe paz temporária, mas não arrependimento por parte de Moabe. A nação interpretou cada derrota como algo passageiro, nunca como um chamado à mudança espiritual. Séculos depois, no período dos reis, Moabe voltou a se rebelar. Durante o reinado de Acabe, tornou-se tributário de Israel, mas após sua morte, o rei Mesa se levantou com violência. A guerra narrada em 2 Reis 3 expõe o coração de Moabe de forma chocante. Cercado sem saída, Mesa sacrificou seu próprio filho primogênito sobre o muro da cidade, oferecendo-o a Quemos. Esse ato revela o nível extremo de perversão religiosa que dominava a nação, uma adoração construída sobre sangue inocente. Esse sacrifício não trouxe redenção, trouxe condenação. Os profetas passaram a declarar juízos cada vez mais severos contra Moabe. Isaías descreveu a destruição de suas cidades em uma única noite. Jeremias dedicou um capítulo inteiro para anunciar a humilhação total de Moabe, cidade por cidade, nome por nome. O pecado central sempre se repetia: soberba, altivez, confiança em si mesmo e desprezo pelo Senhor. Moabe não foi julgado por ignorância, mas por resistência persistente. Eles ouviram, viram e rejeitaram. Viram o Deus de Israel agir, mas escolheram permanecer fiéis a Quemos. O orgulho os impediu de aprender com exemplos como o de Ruth. Enquanto uma moabita se humilhou e encontrou vida, a nação inteira se exaltou e encontrou ruína. A diferença não estava no sangue, mas na postura do coração. O juízo finalmente veio por meio de impérios estrangeiros. Moabe foi devastado, suas cidades abandonadas, seu povo disperso. Com o tempo, deixou de existir como identidade nacional. Sua língua desapareceu, seus deuses foram esquecidos e suas terras passaram a ser ocupadas por outros povos. As profecias se cumpriram com precisão histórica, confirmando que nenhuma nação que se exalta contra Deus permanece para sempre. Ainda assim, mesmo no meio do juízo, Deus deixou registrada uma promessa surpreendente. Jeremias declarou que nos últimos dias o Senhor restauraria os cativos de Moabe, não como nação soberba, mas como indivíduos alcançados pela misericórdia. Moabe como sistema morreu, mas moabitas como pessoas nunca estiveram fora do alcance da graça. Essa tensão final revela a essência da história. Estruturas caem, mas corações podem ser salvos. Com isso, fechamos o ciclo histórico, da caverna à ruína, da vergonha ao juízo, da soberba à extinção nacional. Mas o fio da redenção continua vivo, apontando para algo maior que ainda precisa ser aplicado à vida de quem ouve essa história. A história de Moabe não é apenas um relato antigo sobre um povo que existiu e desapareceu. Ela é um espelho espiritual poderoso. Moabe nos ensina que origem não determina destino, mas postura diante de Deus determina tudo. Uma nação inteira se perdeu por causa do orgulho, enquanto uma única mulher, vinda do mesmo sangue, entrou para a linhagem do Messias por causa da humildade e da fé. A pergunta que fica não é sobre de onde você veio, mas sobre para onde você está caminhando. Tudo o que você ouviu até aqui carrega aplicações profundas e incômodas. Quantas vezes pessoas, sistemas, ou até nós mesmos escolhemos atalhos como as filhas de Lot? Quantas vezes tentamos enfrentar Deus em vez de nos render a Ele? A história de Moabe prova que Deus resiste à soberba, mas se inclina para quem o busca com sinceridade. A graça continua disponível, mas ela nunca negocia com o orgulho. Agora eu quero te provocar diretamente. Você está repetindo os erros de Moabe ou a decisão de Ruth? Está se apoiando na autossuficiência ou se lançando debaixo das asas do Deus vivo? Existe alguma área da sua vida onde a mistura espiritual, a acomodação ou o medo tem roubado sua fidelidade? Essas perguntas não são para gerar culpa, mas despertar consciência, porque transformação começa quando a verdade confronta. Se esse conteúdo abriu seus olhos, não deixe esse conhecimento parado. Aplique. Reavalie suas escolhas, seus vínculos, suas alianças e sua fé. Deus ainda escreve histórias improváveis, ainda redime origens manchadas e ainda transforma quem decide mudar de direção. A questão é: você está disposto a dar esse passo hoje?